Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na sequência de nossas reflexões sobre o ano da oração, nos preparando para o ano jubilar de 2025, nós vamos retomando algumas catequeses do Papa Francisco sobre a oração. Hoje ele fala da Igreja como escola de oração. Aprender a rezar. Essa é a nossa tarefa, deve ser o nosso desejo. Senhor, ensina-nos a rezar, que nós possamos aprender com a Igreja, com a comunidade, como rezar. Façamos assim a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deixemos a palavra de Deus iluminar nossa reflexão. Vamos ouvir com o coração aberto, ouvidos atentos, Jesus que nos ensina a rezar. Acolhemos assim a palavra de Deus. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Ele dizia: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que ia à procura do juiz pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não fique me incomodando. E o Senhor acrescentou: escutem o que está dizendo esse juiz injusto. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu lhes declaro que Deus fará justiça para eles, e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar a fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A igreja é uma grande escola de oração. Muitos de nós aprendemos a silabar as primeiras orações enquanto estávamos no colo dos pais ou dos avós. Talvez conservemos a memória da mãe e do pai que nos ensinavam a recitar as orações antes de dormir. Estes momentos de recolhimento são frequentemente aqueles em que os pais ouvem alguma confidência íntima dos filhos e podem dar os seus conselhos inspirados pelo Evangelho. Depois, no caminho do crescimento, há outros encontros com outras testemunhas e mestres de oração. É bom recordá-los. A vida de uma paróquia e de cada comunidade cristã é cadenciada pelos tempos da liturgia e da oração comunitária. Aquele dom que na infância recebemos com simplicidade, compreendemos que é um patrimônio grande, um patrimônio muito rico, e que a experiência da oração merece ser aprofundada cada vez mais. O hábito da fé não é engomado, desenvolve-se conosco, não é rígido, cresce até através dos momentos de crise e ressurreição. Aliás, não se pode crescer sem momentos de crise, porque a crise faz crescer. Entrar em crise é um modo necessário para crescer. E o sopro da fé é a oração. Crescemos na fé tanto quanto aprendemos a rezar. Depois de certas passagens da vida, compreendemos que sem fé não poderíamos ter bom êxito e que a oração foi a nossa força. Não só a oração pessoal, mas também a dos irmãos e irmãs da comunidade que nos acompanhou e apoiou, das pessoas que nos conhecem, das pessoas às quais pedimos que rezem por nós. Também por este motivo, na igreja florescem continuamente comunidades e grupos dedicados à oração. Alguns cristãos sentem até o chamado de fazer da oração a ação principal dos seus dias. Na igreja existem mosteiros, conventos e eremitérios, onde vivem pessoas consagradas a Deus e que muitas vezes se tornam centros de irradiação espiritual. São comunidades de oração que irradiam a espiritualidade. São pequenos oásis nos quais se partilha uma oração intensa e se constrói a comunhão fraterna dia após dia. Trata-se de células vitais, não apenas para o tecido da igreja, mas para a própria sociedade. Pensemos, por exemplo, no papel que o monarquismo desempenhou no nascimento e no crescimento da civilização europeia, e também em outras culturas. Rezar e trabalhar em comunidade faz progredir o mundo, é um motor. Tudo na igreja nasce na oração, e tudo cresce graças à oração.
Quando o inimigo, o maligno, quer combater contra a igreja, fala primeiro procurando secar as suas fontes, impedindo-as de rezar. Por exemplo, vemos isso em certos grupos que concordam em levar a cabo reformas eclesiais, mudanças na vida da igreja. Há muitas organizações, aos meios de comunicação que informam todos, mas a oração não se vê, não se reza. Devemos mudar isto. Temos de tomar essa decisão que é um pouco forte. É interessante a proposta, é interessante, apenas com o debate, apenas com os meios de comunicação. Mas onde está a oração? Assim nos pergunta o Papa Francisco. A oração é aquela que abre a porta ao Espírito Santo, o qual inspira a ir em frente. As mudanças da igreja sem oração não são mudanças da igreja, são mudanças de grupo. E quando o inimigo, como já disse, quer lutar contra a igreja, atua primeiro procurando secar as suas fontes, impedindo-as de rezar e induzindo-as a fazer essas outras propostas. Se a oração cessar, por algum tempo parece que tudo pode continuar como habitualmente. Mas depois de pouco tempo, a igreja compreende que se torna como que um invólucro vazio, que perdeu seu eixo central, que já não possui a nascente do calor e do amor. As mulheres e os homens santos não têm uma vida mais fácil do que os outros. Pelo contrário, também eles têm os próprios problemas para enfrentar, e além disso são frequentemente objeto de oposições. Mas a sua força é a oração, que aure sempre do poço inesgotável da Mãe Igreja. Com a oração alimentam a chama da sua fé, como se fazia com o óleo das lâmpadas. E assim vão em frente, caminhando na fé e na esperança. Os santos que muitas vezes contam pouco aos olhos do mundo, na realidade são aqueles que os sustentam, não com as armas do dinheiro e do poder, dos meios de comunicação e assim por diante, mas com as armas da oração. No Evangelho de Lucas, Jesus apresenta uma pergunta dramática que nos faz sempre refletir. Quando vier o Filho do Homem, encontrará acaso fé sobre a terra? Ou será que só encontrará organizações como um grupo de empresários da fé, todos bem organizados, fazendo beneficência, muitas coisas? Ou será que encontrará fé? Quando vier o Filho do Homem, encontrará acaso fé sobre a terra? Esta pergunta surge no final de uma parábola que mostra a necessidade de rezar com perseverança, sem se cansar, como acabamos de ouvir. Portanto, podemos concluir que a lâmpada da fé estará sempre acesa na terra, enquanto houver o óleo da oração. A lâmpada da verdadeira fé da Igreja estará sempre acesa na terra, enquanto houver o óleo da oração. É o que leva em frente a fé e a nossa vida pobre, débil e pecadora. Mas a oração leva em frente com segurança, insiste assim o Papa Francisco na sua catequese. Uma pergunta que nós cristãos devemos fazer a nós mesmos. Rezo? Rezamos? Como rezo? Com papagaios ou rezo com o coração? Como rezo? Será que rezo com a certeza de que estou na igreja e rezo com a igreja? Ou rezo um pouco de acordo com as minhas ideias e deixo que as minhas ideias se tornem oração? Isto é oração pagã, não oração cristã. O Papa repete: podemos concluir que a lâmpada da fé estará sempre acesa na terra enquanto houver o óleo da oração. Essa é uma tarefa essencial da igreja, rezar e educar para rezar. Transmitir de geração em geração a lâmpada da fé com o óleo da oração. A lâmpada da fé que ilumina, que governa tudo como deve ser, mas que só pode ir em frente com o óleo da oração. Caso contrário, apaga-se. Sem a luz dessa lâmpada, não poderíamos ver o caminho para evangelizar. Aliás, não poderíamos ver o caminho para crer realmente. Não poderíamos ver os rostos dos irmãos
dos quais nos devemos aproximar e servir. Não poderíamos iluminar a sala onde nos encontramos em comunidade. Sem fé, tudo desmorona, e sem a oração, a fé extingue-se. Fé e oração juntas. Não há outro caminho. Por isso a igreja, que é a casa e escola de comunhão, é casa e escola de fé e de oração. Olá, comunidade de fé, paz e bem. Que bom, né? A gente estar sempre juntos. É aqui que nós encontramos força para a nossa vida de comunidade. E este mês de Maria é um mês muito importante para a gente falar da importância da oração. A igreja é a nossa mestra. Mas aprendemos também com muitos mestres, né? Formado nessa igreja, pé no chão, enganjada, a rezar uma oração contextualizada com a vida. Nesse mês de Maria, me recordo de muitos aprendizados desde criança, né? A importância da coroação, de louvar a Maria, trazer presente a história da generosidade, da partilha. É com a oração que a gente se fortalece. É um mestre que nos ensinou muito a importância da oração na caminhada. Foi o Pedro Casaldáliga, né? Que ele sempre dizia: a mística, a oração, a espiritualidade é que mantém o dirigente de pé. Você, coordenador, coordenadora, não importa qual cargo que você tem na sua comunidade, nunca descuidar da oração, porque é a oração que nos fortalece. E neste momento podemos trazer, por que não, a presença dela, de Maria, que nos anima a viver uma igreja comprometida com o reino de Deus. Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. As Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras, e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que nós possamos sempre viver em igreja, em comunidade, pois é na comunidade que nós aprendemos de fato a rezar. É na comunidade que nós nos colocamos juntos como irmãos e irmãs na presença do Deus que é amor, com a nossa oração. Que nossa fé seja de fato alimentada pela oração. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Deus é luz, Deus é amor, e nós somos de Deus. Quem permanece em Deus é luz na escuridão, luz a brilhar para o irmão, luz a aquecer o coração.